Começar hoje, já falamos sobre o salário mínimo, já falamos sobre o salário do trabalhador classificado, do trabalhador com profissão legal, regulamentar e legalizada, a nível superior, nível médio. Mas existem outras formas salariais, outras formas que o trabalhador recebe. Então o trabalhador pode receber também comissões sobre venda. É uma forma de pagamento do trabalhador legalizado na legislação trabalhista. A carteira do trabalhador deve constar lá que ele ganha por comissão. Então, mas aí, a própria legislação determina que o trabalhador não pode receber menos que o salário mínimo. Isto é, se durante o mês a pessoa que trabalha por comissão não conseguiu ultrapassar aquela meta do salário mínimo, a empresa é obrigada a complementar, tanto que o trabalhador não seja prejudicado. Bom, além de comissões, há outras formas também. O trabalho por peças produzidas, o trabalho de tarefa. Trabalho por comissões varia muito e aí existe a fraude. Por exemplo, algumas empresas pagam salário e comissões a determinado tipo de produtos que são vendidos que é taxado dessa forma. Por exemplo, os eletrodomésticos, móveis, são tratados dessa forma, comissões e salário fixo. Então, aí não há problema porque o trabalhador já tem um salário fixo, já determinado por lei. A comissão é uma consequência dele vender mais para ganhar mais um dinheiro. O trabalhador por peça produzida, também ele paga pelo aquilo que ele trabalhou. É comum nas fábricas, por exemplo, nas metalúrgicas, o trabalhador está lá na fábrica fazendo paralama de automóvel. Então ele está na sua máquina, quanto mais paralama ele produzir, mais ele ganha. Nesse caso das metalúrgicas, normalmente o salário do trabalhador é bem maior do que o salário mínimo. Eles trabalham de peça produzida, mas normalmente não tem aquela questão de ter que pagar o salário mínimo, porque ele já ganha mais. Ainda tem um trabalho também de tarefa que é dado nas condições civis. Sempre dá uma meta de trabalho que equivale a um dia de trabalho. Então, se o trabalhador trabalhar um pouco mais do que aquela meta determinada, ele ganha um pouco mais também. Mas também não pode receber menos do que o salário mínimo. A lei permite. Mas como é que existe fraude nisso aí? Normalmente, as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, aquelas empresas que são maiores no Brasil, 90%, 80%, 90% das empresas são microempresas e empresas de pequeno porte. Elas não seguem essas regras, mas elas fraudulentam a regra. O que elas fazem? Assinam a carteira do trabalhador como se ele ganhasse salário mínimo e depois paga por comissão. Se o trabalhador não completou, ele não completa, porque na folha de pagamento o trabalhador vai assinar que ganhou o salário mínimo. Isso só pode ser descoberto se, porventura, o trabalhador receber, por exemplo, contra-cheque. Então, no contra-cheque vai dizer quanto é que ele ganhou no mês. Ou transferência bancária. O mais importante é a transferência bancária, ou cheque. Se ele passou a transferência bancária, e o trabalhador sabe quanto ele pagou todo mês. Quando sair, ele vai requerer toda aquela diferença existente. Aí, a empresa vai verificar que a Justiça do Trabalho vai verificar que ele enganou o trabalhador, fez ele assinar um recibo de salário mínimo e pagou menos. As pessoas vão porque precisam do trabalho. Isso é essa demanda muito grande do trabalho, então o trabalhador precisa disso. Então, mas aí, como eu disse, aí é fraude, não é o correto. As empresas constantemente fazem isso. Há muitos casos sobre isso no comércio. Aquela mocinha que trabalha como vendedora nunca ganha o salário mínimo. E eles nunca completam. Porque ele já fez um contrato de civil, um contrato de trabalho, que a empregada vai receber salário mínimo. E ela assina uma folha de pagamento como se estivesse ganhando salário mínimo. Como eu disse, pela demanda do trabalho, pela necessidade do emprego,
as pessoas se submetem a essas coisas, sabendo que está sendo fraudada pelo trabalhador. Além disso, ele está fraudando não só o trabalhador, como também a Previdência Social, porque ele não está contribuindo normalmente com o que aquele trabalhador faz. Bom, isso são as outras formas de salário. Agora, existem formas de salários complementares. Por exemplo, existem os adicionais. Adicionais noturno. Quando ele começa, que tem um adicional noturno? Quando o trabalhador trabalha entre as 22 horas e as 5 da manhã. Qualquer trabalhador, a lei determina, trabalhou das 22 às 5 da manhã, ele ganha o adicional noturno. Mesmo o trabalhador sendo um empregado noturno, um vigia, um vigilante que trabalha a noite toda. Mas durante aquele período das 22 às 5, ele ganha o adicional noturno. Como o assunto é muito grande, nós vamos fazer isso por etapa. Vamos terminar de falar sobre o adicional noturno e, consequentemente, dos outros adicionais. Por hoje é só.